quando a gente vai se preparar para ter pai, ou quando a gente trabalha com crianças, ou quando nós já somos pais, sempre quando alguém dos meus amigos tá nessa situação aí, e são muitas pessoas nessa situação, me perguntam quais livros ler, e eu queria fazer um review aqui rápido de 2 livros que têm me surpreendido muito e têm tratado muitos dos anseios da minha vida enquanto mãe, educadora, enquanto alguém que serve, né, no ministério. Então eu vou trazer pra vocês aqui 2 dicas maravilhosas. Fique até o final do vídeo. Vamos lá. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho. Vocês já sabem, aqui nesse canal a gente fala sobre leituras, livros, aprendizados, faz review, mostra dicas de leitura e de como aprender e crescer juntos na fé, no conhecimento, e também quem gosta de ler ficção, estamos aí, né, nesse projeto de ler mais. Eu quero trazer pra vocês 2 livros que eu adquiri recentemente. Um se salvou da enchente, né, ficou aqui meio borradinho, né, intacto mesmo, só foi a minha Bíblia, né? Só. Fora isso, teve alguns que a gente conseguiu, depois secou e aí ele deixou de ficar torto. Até uma coisa que tem que dar uma dica, né? Se o livro de vocês molhou, tá vendo ali ó, o barrinho? Deixem ele secar, deem um tempo pra ele, deixem ele respirar, só não juntem com os outros livros, né? E pode ser que ele sobreviva, tá? Esse aqui sobreviveu. Ele já tá bem direitinho, ó. Não tá mais nem tão onduladão que ele tava no início. Pena que eu não fiz um antes e depois pra mostrar pra vocês, tá? Mas eu queria trazer pra vocês 2 livros que eu nem acabei de ler ainda. E, assim, primeiro, os 2 são do Paul Tripp, tá? Eu até vou dar uma dica bônus no final aí, pra quem tá bem no início, né? Mas o que acontece? Geralmente, a gente começa a se desesperar mesmo na adolescência, né? Mas então, vamos começar do começo? Então, assim, quem deve ler estes livros aqui do Paul Tripp? Todas as pessoas deveriam ler esses livros. Todas. Quem não tem filho, também. Você é cristão? Deveria ler esse livro, tá? Cristão não praticante, deveria. Você é católico, deveria ler esse livro, porque vai tratar do evangelho, tá? Da salvação. Então, esse primeiro livro aqui é o Desafio aos Pais, do Paul Tripp. Esse livro, ele traz 14 princípios do evangelho que podem transformar radicalmente a sua família, tá? Porque não existe como a gente pensar assim, não, só vou pensar na educação cristã pro meu filho só na parte educacional, não, né? É uma coisa no geral pra família toda. E assim, eu me surpreendi muito, porque ele é bem pequenininho, tá? E ele traz capítulos curtos e objetivos, assim, bem legal, bem legal mesmo. E eu me surpreendi bastante que com a questão de que a primeira ideia que ele traz é assim, olha, você tá enganado, tá? Existe uma obrigação, existe um papel que é seu como pai, né? Enquanto recebendo este presente do Senhor, existe. Porém, a salvação dos seus filhos não depende de você. Muitas vezes a gente fala na igreja, agora no meio assim, desse boom dessa ideia reformada, né? Todos nós somos reformados, mas assim, agora tem essa ideia de, os reformados e tal, é dizer, a salvação não é por obras. Óbvio, a gente tá com essa ideia muito fresca, se fala muito que a salvação não é por obras, mas às vezes a gente esquece que a gente também fala de salvação por obras terceirizadas. Por exemplo, assim, que a gente fala muito assim, que filho de crente não é neto de Deus. A gente acha que a gente tem tanto poder sobre os nossos filhos a ponto de fazer com que eles percam a salvação ou com que eles consigam ser salvos, dependendo de quanto a gente acerta ou erra na educação dos nossos filhos. E é um alívio saber, entender e viver essa verdade óbvia, mas que a gente não pensa. Quem é pai aqui vai se identificar. Eu acho que os professores, os pastores, todo o ministério da igreja devia se sentir responsável por isso, não só os pais. Primeiro os pais, né, mas eles também. Entretanto, mas vamos focar aqui na questão de quem está se preparando para ser pai ou quem já é pai. A gente tem essa ideia de que se a gente... Aquele versículo que diz assim, ensina o menino o caminho que deve andar e quando ele crescer, não se desviará dele. Mas existe... Isso é uma... É muito provável que se tu ensinar muito bem o teu filho no caminho, ele não vai se desviar quando crescer. Não tem como ele fugir desse caminho, tá? Então, não é uma promessa, mas é uma constatação. A pessoa não vira a cabeça da noite pro dia. Se tu cria o filho dentro de uma ordem, de uma ideia, de um conceito, é muito difícil que ele vire essa cabeça, né, durante a vida, tão contrária àquilo que ele foi ensinado, tá? Mas a Bíblia fala ali no Pentateuco, olha, ensina teu filho em todo o tempo, quando estiver andando, quando estiver fazendo as coisas da vida, você deve falar. Eu lembro da minha mãe, do meu pai, cantando, e toda vez que tinha uma repreensão, principalmente minha mãe, que tinha mais contato com a gente, era assim, ó filha, mas Deus não se agrada disso, meu filho, na Bíblia tá escrito assim, é óbvio que você não vai conseguir
ensinar assim seu filho se você não conhecer a palavra? Se seu filho não te vê lendo a Bíblia, orando, se seu filho não te vê ouvindo pregação, prestando atenção no culto, questionando sobre o que foi dito, pensando naquilo que está sendo falado na igreja, se ele não vê isso, dificilmente ele vai aprender durante o dia e você não vai ter facilidade de ensinar, já que na maior parte das vezes a gente tá muito acostumado com o modelo que se apresenta hoje, que é de todos os pais trabalham fora e as crianças ficam terceirizadas a uma outra pessoa o cuidado. Então já é um problema que a gente tem que resolver e a gente ainda tem esse outro problema de não conseguir mostrar para nossos filhos algo que a gente deveria apresentar naturalmente, né? Então, assim, se você não tem vida devocional, seu filho também não vai ter vida devocional. Se você não ler a Bíblia, muito dificilmente seu filho não vai ler a Bíblia, né? Agora, não pense por um minuto sequer que a salvação dele depende de você. A salvação do seu filho depende daquilo que Cristo fez na cruz e já está feito, já está lá. Né? Deus já o separou, já o selecionou, já está com ele. O que você pode fazer é orar por ele, fazer esse seu papel, né? Porque um dia você vai chegar no céu e vai apresentar a Deus o que você fez com esse presente, com essa herança. O que você fez com ele? Então, falam, acho que da mãe de Spurgeon, que ele orava com ele no colo. A gente pode estar enganado agora, acho que é a mãe de Spurgeon. Chorava, molhava ele, dizendo: Senhor, que essas orações, que essas palavras, parafraseando aqui, né, sirvam para a salvação dele, não para a condenação no dia final, né? Para dizer assim: olha, que tudo isso que eu vivo aqui sirva para a glória de Deus, para que ele aprenda, que ele viva a tua fé. Então, eu sempre lembro de Jó, né, falando que Jó orava e jejuava pelos seus filhos, né, para que Deus tivesse misericórdia dos seus filhos, para que Deus perdoasse os pecados dos seus filhos. Como é bonita a preocupação dele que Deus salvasse aquelas crianças. Então, tira um peso da nossa consciência, mas não nos exime da nossa responsabilidade enquanto pais cristãos. Então, assim, esse é só o primeiro ponto do Paul aqui desse livro. Vocês querem que eu leia um? Vou ler pra vocês aqui o sumário, tá? Ele vai dividir em 14 princípios. Ele vai dizer assim: o primeiro princípio é chamado, tá? É o princípio. Não há nada mais importante na sua vida do que ser uma ferramenta de Deus na formação de uma alma humana, tá? Primeiro busca o reino de Deus e demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes a gente pensa... Eu posso um dia só comentar cada título aqui. Porque assim, ó, muitas vezes a gente pensa que a gente trabalha e terceiriza o nosso filho porque a gente tá querendo bem, quer dar tudo aquilo que essa criança precisa, tá cumprindo a nossa responsabilidade. Mas muitas vezes a gente tá sanando o nosso desejo de mostrar pro mundo que a gente tá cumprindo a nossa responsabilidade, de que a gente tá provendo o melhor pro nosso filho, e também de nos privar de um dia olhar pro nosso filho e dizer assim: não, eu não posso te dar isso que o teu coleguinha tem, que o teu amiguinho tem. Então, assim, ó, não adianta. Depois que essa criança crescer, tu pode perguntar pra ela se ela preferia ter mais 5 horas contigo do dia ou se ela preferia ter coisas. Ou se ela preferia ter mais uma calça jeans, ou se ela preferia ter mais condições financeiras. Tá? Se a sua criança dizer que preferia ter mais condições financeiras, parabéns. Você criou uma criança totalmente fora da realidade correta, do certo, né? Mas da realidade que o mundo tem hoje, né? As crianças estão priorizando aquilo que nós priorizamos. E muitas vezes é o material. É muito difícil a gente assumir a posição de escolher ter menos financeiramente para poder investir mais na vida, na fé, na vida emocional e espiritual dos nossos filhos, tá? É muito, muito difícil. No geral, a gente vive muito moldado no mundo e não consegue, até por orgulho e porque tá muito enraizada essa ideia de que a gente pode viver com bem menos, mas priorizar muito, muito mais aquilo que vale mais, que é a saúde emocional, que é a saúde espiritual dos nossos filhos, da nossa família, tá? Então, é uma coisa a se considerar. Depois, o segundo tópico dele que eu vou botar aqui, o segundo princípio é graça. Deus jamais nos incumbe de uma tarefa sem oferecer o que precisamos para executá-la. Ele nunca nos envia sem nos acompanhar, tá? Ele nunca nos manda para uma missão sem que ele esteja pessoalmente conosco, nos provendo todas as condições para cumprir aquilo que ele nos mandou fazer. Lei. Esse é o terceiro princípio, né? Seus filhos precisam da lei de Deus, mas você não pode esperar que a lei realize o que somente a graça pode realizar. Promete ser um capítulo de tapa na cara. 4. Incapacidade. Reconhecer a sua incapacidade é essencial para cumprir
bem a sua missão. Entender que a gente não consegue sozinho mesmo. Não é só nóia que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, a gente realmente não consegue, não tem como fazer isso. 5. Identidade. Se, como pai ou mãe, você não tem descanso em sua identidade em Cristo, buscará identidade em seus filhos. Sexto princípio. Processo. Você precisa ter um compromisso de longo prazo com uma missão de criar filhos. A mudança é um processo e não um evento único. Isso acontece muito, principalmente quando os pais se separam e a mulher fica sozinha. Ela tem uma ideia de que agora a vida é dela, né? Porque geralmente os filhos ficam com as mães. E que agora ela tem que manejar uma vida de solteira com uma vida de mãe. E ela tem que se priorizar, afinal, né? Ela já passou por um problema, uma dificuldade, uma tristeza que foi o fim do casamento. Certo? Mas assim, quero falar bem rapidamente sobre isso. Toda vez que tiver um tópico que você acha que a gente pode se aprofundar, deixe nos comentários que a gente pode tentar se aprofundar. Mas uma mulher divorciada com filhos, ela não é só uma mulher divorciada, uma mulher solteira agora. Ela é uma mulher divorciada, ela é uma mãe antes disso. Primeiro, quando tu é casado, tu é primeiro esposa e depois tu é mãe. E depois que tu se divorcia, né, e eu posso reiterar aqui que o divórcio pra mim é uma coisa complicada, tá? Não vou falar assim, porque é uma coisa que tem que explicar pra vocês poderem entender a minha posição. Você não é mais uma mulher divorciada. Antes você é uma mãe que se divorciou, tá? E os seus filhos exigem de você 100% nos seus 20 anos de vida. Os primeiros 20 anos dessa criança, você é 100% daquela criança, tá? 100% da sua vida é focada em manter aquela criança. E com o tempo, Deus é sábio, essa criança vai aos poucos se desvinculando de você. No início ela precisa totalmente e ela vai se desvinculando. Antes ela não fazia nem xixi, né, fora da fralda, tu precisava de ti pra isso. Depois ela vai fazendo, ela não se alimentava, depois ela se alimenta. Esse é um processo gradual, então tenha paciência. Viva cada momento porque não vai voltar. E vai chegar uma hora que vai passar e você vai ter uma vida inteira ali pela frente sem saber o que fazer com a sua vida, porque você ou viveu só para o seu filho ou não viveu para o seu filho, porque você tinha que se priorizar. Não. Ser mãe é um ato para o outro, não pra gente. É saber que assim, realmente eu existo e vivo também para que aquela pessoa possa viver. Sabe? É um compartilhamento de graça, assim. Deus nos revela tanto da sua graça, do seu amor no ato de ser pai e mãe, né? Que não dá, não tem como explicar. Às vezes é complicado de entender, porque você realmente, a existência daquela criança você está totalmente condicionada ao seu tratamento, né? A sua tratativa, né? Da vida daquela criança. Aquela criança precisa que você cuide dela. Então, é surreal, tá? O que acontece nessa relação. O sétimo princípio é perdido. Como pais, vocês não lidam com o mau comportamento apenas, mas com uma condição que produz esse comportamento, que é o pecado, né, gente? Autoridade, que é o oitavo princípio. A autoridade é uma das questões cruciais da vida de toda criança. Ensinar e explicar a graça protetora da autoridade é um dos fundamentos da missão dos pais. Isso é muito sério. Muito sério. Eu sei que é difícil, tá? Eu tenho muitos amigos, a Valentina também é muito desafiadora. Mas eu sempre penso assim, se a Valentina não me respeita, eu dou tudo pra ela. Eu sou a pessoa que, né, mantém ela ali no sentido, né, do dia a dia, troca fralda. Como ela vai lidar com os outros? Pense você agora namorando um menino ou uma menina. Se eles não lidam bem com os pais, como que ela vai amar alguém que nem criou, né? Essa pessoa que nem te deu, né, a vida ali no sentido, tá? E pensem que se seu filho não consegue entender a sua autoridade, você não conseguiu transmitir, você precisa pedir que Deus lhe ensine a fazer isso. Porque essa pessoa ela vai ter dificuldades por toda a vida, inclusive na sua fé e na sua salvação. Tá? Então, é um problema que tá muito ligado também ao pecado do ser humano, né? Todos nós caímos, né? Somos pecadores. Então, nós precisamos de Deus para fazer isso, mas também nós precisamos que Deus nos mostre as ferramentas corretas e precisamos usá-las. Porque uma criança que não tem princípio de obediência e de autoridade, ela vai se dar mal em tudo na sua vida. 9. Insensatez. A insensatez em seus filhos representa um perigo maior do que a tentação que os rodeia. Somente a graça de Deus tem poder para resgatar insensatos. O 10º princípio é sobre caráter. Nem todo o erro de seus filhos indica uma rebelião direta à autoridade. Muitos erros são resultados da falta de caráter. Difícil, né? O 11º princípio, deuses falsos.
você está formando um adorador. Portanto, é importante ter em mente que aquilo que governa o coração de seu filho controlará o seu comportamento. O 12º princípio é sobre controle. O objetivo da missão dos pais não é o controle do comportamento, mas a transformação do coração e da vida dos seus filhos. O 13º princípio é sobre descanso. Somente o descanso na presença e na graça de Deus fará de você um pai ou uma mãe alegre e paciente. 14º, misericórdia. Nenhum pai ou mãe está mais apto a oferecer misericórdia do que aquele que reconhece dela carecer desesperadamente. Gente, só esse livro aqui já dava um vídeo inteiro. A gente pode fazer capítulo por capítulo, porque assim, não é só para as crianças, é para a vida esse livro aqui, tá? Eu amei. E o segundo livro que eu vou trazer aqui para vocês também é do Paul Tripp, que é A Idade da Oportunidade. Esse livro aqui é voltado para deixar da infância para a adolescência, adolescência, juventude, para falar mais dessa fase. Leiam, todos leiam, que gente, todo mundo precisa ler esse livro, até para pensar na nossa adolescência, para entender melhor os nossos pais. Então ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai tratar, primeiro, idade da oportunidade ou o período da sobrevivência. Muita gente vai me entender. O segundo, que ídolos estão no caminho? O terceiro, o que é uma família? Definição de família. Quarto, o que é uma família? Descrição da tarefa do que é uma família. 5, pais, conheçam seus adolescentes. Na segunda parte ele vai trazer, 6º capítulo, objetivos, glória e graça. Há uma guerra sendo travada. 8º, convicções e sabedoria. 9, vida no mundo real. 10ª, um coração voltado para Deus. 11º, saindo de casa. Gente, isso aqui é muito triste, sabe? Porque agora eu tenho uma adolescente e ela vai começar a trabalhar, então eu vou passar o dia longe de mim. Gente, eu sei que muita gente trabalha e já tem essa realidade. A minha filha mais velha ficou muito tempo ficando em escola enquanto eu trabalhava, mas agora eu passei muito mais tempo com ela. Graças a Deus a gente conseguiu resgatar um tempo ainda com ela, né? Mas agora que ela vai voltar, dá uma dorzinha no coração. Enfim. O 12º capítulo é 3 estratégias para a educação dos adolescentes. E o 13º, pequenos passos para uma grande mudança. E aí, a gente vai ver, assim, vários subtítulos como a família como comunidade sociológica, lei do amor ou lei da vontade, a família como uma comunidade redentora. Deixa eu ver. Objetivo 1, enfoque na batalha espiritual. Estratégias para o desenvolvimento de um coração sábio e por aí vai, tá? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que priorizar na nossa vida? Não adianta, os filhos dão trabalho. Se tu não fizer o teu trabalho o melhor possível agora, focando naquilo que realmente importa primeiro, eu sei que é difícil quando a gente tem uma realidade financeira, assim, mais complicada, mas se a gente não fizer muito bem o nosso trabalho agora, a gente vai ter muito mais trabalho depois. Tá entendendo? Existe uma desassociação gradativa da necessidade mais ostensiva dos pais, né? Tu vai um recém-nascido para um adolescente, né? Vai se desassociando essa necessidade. A partir do momento que eu não faço isso bem em nenhuma fase, eu vou sempre tentando fazer o meu máximo, mas priorizando aquilo que eu acho que é mais importante, como, por exemplo, prover muito para o meu filho nas questões financeiras e educacionais no sentido secular, tá? Quanto mais eu priorizo isso em detrimento da fé e da questão sentimental, da presença de um pai e de uma mãe que é insubstituível, tá? Do educador, daquele que ficou responsável por aquela criança, e eu digo isso até para quem adotou uma criança, o sobrinho, porque os pais faleceram, o seu neto, porque os pais não têm responsabilidade. Essa pessoa tem responsabilidade primeiro espiritual e emocional com essa criança. Essa criança precisa desses 20 primeiros anos de vida de um cuidado ostensivo em várias áreas de acordo com a sua faixa etária. E se a gente não fizer isso bem feito agora, no futuro a gente vai ter cada vez mais problemas. Vai ser um adolescente, um cidadão, um cristão, um pai, tudo imperfeito, tá?
E é óbvio que nada disso pode ser feito somente com a nossa vontade, pelo nosso braço. Isso precisa de um conjunto colaborativo da gente, né, da nossa família, da nossa comunidade, mas principalmente, essencialmente, ou assim, como base da nossa fé em Deus, em quem Deus é, como Ele é, o que Ele faz, o que Ele nos provê, né, de todas as áreas. Sem Deus é impossível. Porque tanto os filhos são pecadores quanto nós somos pecadores e insuficientes. Isso deve ficar bem claro pra nós. E a minha dica bônus, que eu ia dar aqui no final, pra quem ficou até o final, deixa aqui no comentário, né? Eu ouvi a dica bônus. É para aqueles que são pais de bebês. Não fiquem tão preocupados em dar coisas muito caras e diferentes para as crianças. Se às vezes a gente não tem condições de comprar aqueles livros mais caros de bebês, com folha grossa, procurem ler na frente dos seus filhos e ler para eles apenas ouvirem a sua voz. E entenderem que aquele é um momento de paz, mansidão, de que eles devem ouvir. Só façam isso. Fê, não tem condições, só façam isso. Peguem folhas coloridas, juntem nessas folhas. Grampeiem não, porque o grampo às vezes pode fazer mal pro bebê, né? Mas costura essa folha, amarra essas folhas, dobra, junta elas e dá pra essa criança, né, folhas coloridas e mostra as cores pra elas, desenha ali o círculo. Isso já basta, isso serve. É mais do que quase todo mundo faz, tá? Muitas vezes a gente compra muitas coisas e aí a caixa que depende disso para ter sucesso, para ter filhos leitores e filhos que entendam a importância da leitura, e não dispensa tempo, né? Não dá tempo com essas crianças lendo e aí então o hábito não se fortalece. Mas também muitas vezes a gente não tem condições e acha que não pode fazer por conta disso. Pegue a sua Bíblia e lê na frente do seu filho, tá? Dê um papel dobrado que simbolize um livro para ele. Escreva Bíblia naquele livro e aquela criança vai... A criança tem uma capacidade imaginativa muito grande, tá? Quanto menos você dá de internet e tela pra ela, mais ela vai ter essa capacidade. Então, é muito mais simples do que a gente imagina. A gente pode um dia falar sobre isso também. Deixa aqui nos comentários que eu posso falar um pouco sobre esses meios que a gente pode utilizar, mesmo sem ter muitos recursos e muito tempo, às vezes, né? Com a criança, infelizmente, que a sociedade caminhou pra isso, né? E a gente tem achado isso normal. Mas é muito complicado agora sair dessa situação, tá? Mas esse é assunto para outro vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.